todo mundo vai para um teste de modelo como? Vestida de Corinthians com uma bola na mão. Você Então, eu falei assim, Com nossa, certeza. já era assim, quem é esse ser humano ET que não tem nada a ver? Tava todo mundo penteadinho, arrumadinho, eu lá com a roupa do Corinthians e uma bola na mão. E aí, na hora da minha apresentação, ele falou assim, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu jogo futebol. Ele falou assim, mas você é boa? E a gente, quando é novo, a gente tem essa autoestima muito apurada, né? Sou, né? Ainda, pô. Ele falou assim, você sabe fazer embaixadinha? Aí eu, claro, né? Sou E você tava com a assim, bola? Claro. E aí ele falou, então faz umas aí pra eu ver. E eu fiz. Tá. 1, 2, 10, 50. Ele falou, não, já tá bom, obrigada. Valeu. Enfim, não passei no teste de modelo. E aí, ele era um cara que gostava muito de futebol. Ele falou assim, pô, eu conheço uma galera do Corinthians. Eu falei, nossa, que legal, tal. Me levou no clube e me apresentou para um diretor que me apresentou para o presidente. Toda vez que eu via alguém lá no Corinthians, eu falava, faz umas embaixadinhas aí para eles verem que você é boa. Então, eu acabei virando atração do clube e eles tiveram a ideia de me colocar no intervalo do jogo do Corinthians como uma atração. Então, quando eu apareci no intervalo Nossa, do que jogo... arrepiada. Imagina isso. Eu, assim, de uma amei. agência de modelo, assim, entendeu? Para uma atração do jogo. E eu entrando no Pacaembu, estádio lotado, naquela época, isso eu estou falando em 94, estádio lotado, Corinthians e Santos, porque antes podia as duas torcidas, subindo o vestiário. E eu, assim, para mim, naquele momento eu me tornei jogadora de futebol, mesmo que fosse só para fazer as embaixadinhas, porque eu estava vestida de Corinthians, estava com uma chuteira. Eu tenho até essa foto aqui, eu vou procurar para vocês E tava verem. trabalhando, querendo ou não, já tava... Mas para mim era como assim, sou jogadora. E aí eu fui subindo a escada do vestiário, e antigamente, para você subir do vestiário no Pacaembu, você vai enxergando o campo degrau a degrau. Eu lembro dessa cena perfeitamente. Sobe um degrau, vem um pouquinho da grama, um pouquinho. Não é assim mais? Não. Como não? É. Tiraram o tobogã, que é onde ficava a torcida organizada, e o vestiário ficava lá de baixo. Então, que eu lembro. Agora é no mesmo nível. Qualquer imagem que eu tenho de jogadora Subindo, entrando no entrando. campo é Subindo. essa subida, é? Não é mais. Não é mais. E o Pacaembu, a gente tem esse carinho especial. E aí, subi. Falei, agora eu vou fazer umas embaixadinhas. Mas chegou na hora, assim, parecia muito maior do que aquilo que eu tinha visto na TV. E é, né? Claro, presencialmente. E eu ali, imagina, eu tinha 14 anos. Aí fui, subia, falei, caramba, acho que eu vou ficar aqui atrás do gol mesmo, porque a subida do vestiário era atrás do gol. Falei, eu vou ficar aqui atrás do gol mesmo, né? Fazendo uma embaixadinha e tal, até ir pegando uma confiança. Só que quando você sobe antigamente, você subia e atrás da gente ficava o tobogã, o famoso tobogã, que era a torcida organizada. Eu não tinha visto, eu só subi. Então tá tudo aqui atrás. Comecei a fazer as embaixadinhas com aquecimento, para ter uma confiança, porque eram os 15 minutos de intervalo. E aí eu começo a escutar assim, loirinha da Fiel. Nossa. Aí eu virei Você falou, assim, é pra mim. Não, e eu virei, aí eu vi que tinha toda a torcida organizada. Aí eu falei, nossa, tô em casa. Aí já me senti em casa. E daí por diante, aí eu fui pro meio do campo e tal, vieram várias reportagens. Quem era aquele pingo de gente. 14 anos. Realmente. Se você tem 1,60 hoje, 1,58, você já tinha 1,58? Não, menor gente, eu ainda. devia ter 1,30. Eu vou procurar essa foto aqui. 14 anos. Eu era muito novinha. Vou até para vocês verem, gente. De verdade, eu parecia uma criança com um uniforme Você super. era uma criança, uai. 14 quase. Hoje uma não, criança. gente. Hoje, 14 anos, a galera tem 1,70 m, que ganhar a mesma coisa que os homens. Eu sempre faço essa pergunta para a galera. O Pelé ganhou a mesma coisa que o Neymar? Mas nem a metade. Porque o futebol masculino também passou por transformações. Não, em outra época, mas agora falando da época... Não, e de conquistar. A gente precisa ainda conquistar um público. Eu falo sempre isso. A gente teve proibição constitucional. A gente era proibida de jogar futebol. Se você jogasse futebol, eu era presa. Eu estava infringindo uma lei. Então, a gente teve essa paralisação que atrasou muito o futebol feminino. Então, a gente está conquistando as coisas. Hoje, eu nunca vivi do futebol feminino, né? Saem umas reportagens que foi uma das transações mais caras, né? Durante um bom período do futebol feminino, quando eu saí da Itália para a Espanha. Só que eu tinha contrato de publicidade. Se você vê ficha federativa de clubes, o meu salário era muito baixo. E era como mais uma ficha federativa.
Mas eu tinha um salário grande porque eu acabava. Todos os clubes na Espanha, né, são SAF, empresas. Então eu fui como direito de imagem. E aí sim eu ganhava bem, mas não pelo futebol somente. Então É isso pelo mudou. seu nome, né? Pela sua É, imagem, que você Hoje não, representava. hoje elas representa, no caso. são carteira assinada. Então hoje elas têm. A gente brinca sempre lá no Corinthians, quando elas saem do vestiário, você não fala bom treino, você fala bom trabalho. Que a gente gosta de ouvir que hoje é o trabalho delas, Sim, entendeu? é verdade. É uma mudança, mas isso a gente vem conquistamento. Como foi, assim, agora falando do quesito maternidade? Porque você engravidou numa época que realmente estava ali jogando e, né? No auge também, Como é né? que Sim, De a tudo, idade. assim. como é que você recebeu essa notícia? Como foi pra você, como mulher, essa transformação e ainda conciliando com a sua profissão dentro do esporte? Sim. E aí eu imagino também que teve muito preconceito, a gente sabe o quanto existe isso, né? Até de se tratar de um jogador de futebol, de você sendo jogadora também. Como você viveu essa fase? E tudo aconteceu muito rápido, né, tá? Você era Assim, nova também, né? 21. E assim, eu fiquei grávida muito rápido e havia todo esse julgamento, o golpe da barriga. As mulheres que, né, saiu com o jogador era Maria Chuteiras. Então existia vários preconceitos. Ainda tem, né? Ainda tem, mas acho que hoje isso aqui é uma ferramenta hoje que ajuda muito, porque ao mesmo tempo que às vezes fica chato de tanta polêmica por nada, você tem voz hoje. Você pode falar, caramba, as pessoas têm a oportunidade de te conhecer e depois ter os seus pensamentos. Mas antes não, você já era rotulada. E aí eu ficava muito preocupada porque eu sempre fui do esporte. Aliás, eu convivi muito com o jogador. Eu fazia as embaixadinhas, eu operei o joelho, eu tinha quase 16 anos, então eu fiz fisioterapia até no São Paulo, que naquela época era o centro de reabilitação referência do país, e eu fiz a fisioterapia lá. Então eu convivia com muitos jogadores e eu falava, eu nunca vou sair com um jogador de futebol. Porque para mim não era o tipo de pessoa que eu queria estar, porque falavam das mulheres e vamos jogar, e depois vamos não sei para onde. Eu ficava olhando, eu tinha 15, 16 anos. E aí Deus falou, não vai sair com Calma jogador. aí, deixa eu cuspir pra cima que vai cair bem na testa. Você vai casar, vai ter filho, não é com um jogador, vai ser com o jogador. Apenas. E aí eu ficava assim, pensando nesse julgamento, que eu falei, caramba, eu nunca, né, saí com um jogador e não tenho esse estilo de vida, né, de estar ali com eles. Eu quero jogar futebol. O jogador para mim é para me ensinar a fazer algum truquezinho de embaixadinha. E de repente eu estava lá estampada, né, quem era a pessoa e qual as intenções de ficar grávida. Então isso, a sorte é que eu acabei indo. O Ronaldo morava na Itália e eu fui embora para a Itália. E não existia isso aqui. A internet não existia assim dessa forma. Então as pessoas, para saber alguma notícia de fofoca, tinham que esperar o fim de semana sair as revistas. Não existia tantas coisas de programa, né? Tinha falando nisso. aquele ego? Tinha, já não tinha? Tinha O eu site? Sabe? eu acho que ainda De não notícia. tinha o ego. Não? Imagina, 99. Eu não sei de 99, quando. gente. Era outro século, literalmente. Mas eu ficava preocupada com isso. Mas quando eu fui para outro país, morar em outro país, então eu ficava um pouco protegida dessas notícias. Mas E você não aí- conseguia se defender também, né? Você não tinha como dar a sua versão, não conseguia falar. Pode você para tudo naquela vida. E eu falo, né, eu brinco, que eu tive 2 filhos, porque o Ronaldo se machucou 6 dias depois do nascimento do Meu Ronald. Deus do céu. E vocês, como mãe de filhos pequenos, Meu Deus, era 2 filhos. e ele assim, caramba, a dona Sônia estava lá, a mãe dele, né, ele dava todo o suporte, mas enfim, foi uma lesão muito grave. E as pessoas falavam que ele não ia voltar a Mas ficou muito caminhar tempo, direito. né? 2 anos. É. E assim, ficou 2 anos para voltar, mas no começo falavam que ele não ia voltar a caminhar direito. Quanto mais jogar futebol. O Ronaldo tinha 26 anos. Imagina, de ser o melhor Pra ele do foi mundo. difícil também, né? Foi muito difícil. Eu falo que Deus é perfeito, porque assim, foram 2 momentos muito difíceis, assim, 2 momentos de muita alegria no nascimento de um filho e muita tristeza com uma lesão que podia tirar ele do futebol. Não, e você no puerpério. Eu nem sei o que é isso, gente. Não deu, assim... Eu no segundo filho também, não sei o que é por perto. Não dá tempo, assim, era como vora. E eu fui criada,
né? A minha mãe nos criou praticamente sozinha, meu pai faleceu, eu era muito novinha. Sim. Então era como assim, minha mãe sempre nos criou assim, eu cuido, não vou deixar na casa de ninguém, ninguém cuida, filho é meu, né? viro. Eu pari e eu cuido. E com meu filho, a gente leva essas coisas dos pais, né, da mãe. Então, para mim, eu não queria que ninguém cuidasse do Ronald. Eu até falo que eu afoguei o Ronald quase umas 2 vezes, até entender que a água da banheira tinha que ser um pouquinho menos, né? Não precisa ser tanta água, né? Mas ele tá vivo hoje, viu, gente? Tá lindo, maravilhoso, forte, Tudo certo. saudável. O que aconteceu com a Bia no primeiro banho também. Assim, Eu também. opa, peraí. Só que aí eu fui ao contrário, desisti. Eu falei, não consigo, tô amor, faça você. Aí eu nunca mais dei também, banho. eu Eu fui falei, dar banho na lua depois com 7 meses de trauma de ter afogado ela. Caraca. Não, mas não afogou, gente. Então, É só toda uma experiência, boca, nenhuma vocês Todas experiência as mães única afogam, mesmo, né? né? Todas Ela as mães afogam. escorregou, muito pequenininha, né? Aí depois que eu entendi o paninho, né? Não, o o meu- coeiro. Então, eu não, Que é pra não eu escorregar. fui meio assim Ah, nunca usei instintivo. coeiro. Eu usei depois. Não, a minha Não, na eu verdade, só tava de coloquei costas, menos água, né, bebendo gente? Que eu água acho assim, que sabe, eu afundando na botei muita água, no caso. E aí fala assim, bota um pouquinho de álcool. Mais um pouquinho, Álcool? incendiava. É, naquela época, não é mais não, gente? álcool na água. É, pra... Por que será? Mandaram, gente, sei lá. Ah, devia Pra- ser pra alguma deixar coisa. Devia ser Água- alguma coisa, não sei, eu não fiz Era um isso, álcool não. especial pra criança e tal, né? Devia Ah, ser por deve conta do ser. umbigo, será? Eu tive o Ronald na Itália. Tanto que eu falei assim, eu preciso aprender pelo menos um empurra em italiano, né? Porque senão a gente não vai se entender. Porque a minha médica era italiana, então eu falava, me dá uns cursinhos aí, falava, respira, empurra, é essencial que eu aprenda. E aí, lá eles não têm essa coisa de, assim, parto normal ficava, né? Tô falando tudo isso, gente, há 26 anos atrás. Sim, sua experiência, né? É, Sim, gente, pelo amor de 26 Deus. anos, Ai, as não coisas enche não, hein? mudaram. Não começa a encher não, hein? Caso nem Mas- nem falou nada. Eu já me defendendo. Mas a gente ficava 5 dias no hospital. Ou seja, eu não vi o umbigo do meu filho cair. Ah, mas depois que nasce, depois Depois do que nasce, nascimento? 5 dias. Eu não aguentava mais ficar no hospital, porque eu falava, gente, a gente tá ótimo, eu já tô ótima, eu estou andando pelo corredor, eu tive parto normal, então a recuperação foi muito rápida. rápido. E eu não aguentava mais ficar no hospital. Então, 5 dias, a nossa prioridade passa a ser nossos filhos. Com certeza. Então, você não quer saber, eu vou estar em forma, não vou estar. É assim, chorou, você vai estar lá. E aí, o corpo é outro. Eu tenho um quadril maior do que quando eu tinha antes de ter o Ronald. Normal. Então, o peso é outro, tudo é outro. Então, adaptar isso ao esporte de alto rendimento, eu não estava só jogando bola com as amigas, não, eu estava performando. Então, eu demorei a ficar em forma, várias lesões musculares, imagina, 2 anos e meio sem praticar esporte. E aí, quando eu voltei, tô pronta, vai começar o campeonato. Aí o Ronaldo, não, a gente vai morar na Espanha, porque eu fui contratado pelo Real Madrid. Eu falei, ok, eu só quero jogar, qualquer clube é clube. Cheguei na Espanha, falaram assim, olha, infelizmente, você não poderá jogar, porque aqui a gente tem uma lei que não pode jogar estrangeiras no campeonato espanhol feminino. Aí eu, não, pelo amor de Deus, como assim? E aí que fizeram, por causa do Ronaldo, né? Eu era esposa dele, como assim? Ela não vai poder jogar? Mudaram a regra para que eu pudesse jogar. Chique, hein? Caraca! Não é chique? Aí, 20 anos depois, foi em 2003, 20 anos depois, Espanha campeã do mundo na última Copa, na Austrália. Imagina a minha felicidade. Eu tenho até um pedacinho da rede que eu pedi lá pra galera, tava cortando as redes, que isso é tradição, quando ganha, você corta um pedacinho da rede para levar de souvenir, de lembrança. E eu pedi porque eu me sentia lá, junto, espanhola, entendeu? Porque eu vivi o comecinho do futebol feminino na Espanha e essa troca de regra para que eu pudesse jogar. Que legal. Você foi muito bem acolhida, então. Muito, imagina. Por quanto tempo você jogou lá? Até 2009, quando eu vim embora pro Brasil. Eu vim embora pro Então, Brasil. 6 anos, mais ou menos. É. Ah, jogou Bastante. até voltar. Não teve... Só que quando eu cheguei lá e mudaram a regra, o campeonato já havia começado. Então eles falaram assim, vamos esperar a janela, né, de transferência e a gente muda a regra. Para eu não perder esses 6 meses de forma física, eu doida, louca, o que eu fiz? Morava na Itália, na Espanha e jogava na Itália. Então todos os finais de semana pegava um avião em Madrid e ia para Milão. Eu falo que essa época as milhagens bombaram, né? Porque todo final de semana. E aí que eu falo do Ronald. Então, como é que você conciliava isso tudo? Era uniforme, chuteira, Ronald. Porque ele ainda não estudava, então eu falei, eu não vou ficar longe do meu filho. Não existe a menor possibilidade de eu ficar longe do meu filho. Nossa, eu tiro o chapéu, viu? Não, hoje eu tenho preguiça de fazer zona norte para zona sul. Eu acho muito legal ter irmão.
irmã, Sim, porque enfim. você veio disso, né? De vários, assim, e a gente, né, brigava, obviamente. Eu acho que o primeiro teste que a gente aprende da vida de bullying, de tal, é dentro de casa, porque os irmãos, eu sempre fui a que fui achada na caçamba. Porque ainda mais eu sou a que tem o olho mais clarinho, meus irmãos não têm, então eu sou a diferentona. Então eu fui a que nasceu e foi achada na caçamba. Só que a minha mãe casou de novo e teve mais 2. Então, por isso somos em 6. E aí ela falava isso, né? De os irmãos, eu sempre fui apaixonada pelos meus irmãos e eu queria que o Ronald tivesse irmãos. Eu tive 2 abortos, né? Durante esse período, né, quando eu morei na Espanha. Depois dele? Depois do Ronald. O Ronald tinha 4 meses. Meu corpo nem estava Meu preparado para ter Deus. outra gravidez. Depois outro quando ele tinha uns 6, 7 anos. Então eu falei, já sei, não entendi, não é para ser. Eu falo que eu tive 3 filhos, né? Porque quando a Sim. gente sofre um aborto, você só não viu nascer, mas que existia aquele ser humaninho dentro de você. Só que aí o pai dele teve mais filhos. E é muito legal a relação que eles têm entre irmãos, mesmo com mães diferentes, que normalmente quando são pais diferentes, os irmãos são unidos, né? Eu tenho meus 2 irmãos mais novos que são de outro pai, mas não faz diferença nenhuma, porque fomos criados juntos. No caso do Ronald, ele tem mais 3 irmãos de 2 mães diferentes e eles são muito unidos. Que bom. Que legal. E é muito legal ver essa relação de irmãos, até pelo pai dele, né? O Ronaldo sempre fez questão de juntar os irmãos, os filhos, assim, isso que eu ensinei pro meu filho na vida dele. Teve um episódio, assim, que ficou marcado, que eu chamo o Ronald de gato. Gato. Desde que ele estava na minha barriga. Então, eu lendo os livros lá, vendo o pôr do sol, eu falava gatão naquela época. Eu falava, gatão, a mamãe está aqui, vendo o que está acontecendo hoje. Eu sempre conversei muito com o Ronald da barriga. E aí, lá na Espanha, gato são as pessoas que nasceram em Madrid. As pessoas que são de Madrid, com a família de Madrid, eles são conhecidos como gato. E eles falam assim, não, o Ronald é brasileiro, não pode ser gato. Aí eu falo, não, gato no Brasil pode ser uma pessoa muito bonita, estilosa, tal, a gente chama de gato. E começaram a sacanear ele, fazer bullying, assim, gatito, gatito de la mama, mamã. E aí ele chegou em casa um dia, assim, triste, falou assim, mãe, você pode não me chamar de gato na frente dos meus amigos? Aí eu falava, e eu assim, não, como assim? É uma coisa carinhosa minha da barriga. E ele tinha, sei lá, uns 8 anos, não tinha mais, porque a gente veio embora, ele tinha 10. Então, assim, no máximo 8 anos. Aí eu falei, nossa, agora eu me senti assim, agora é o primeiro grande ensinamento da vida dele. Eu falei, meu filho, olha só, isso te incomoda? Você não gosta que a mamãe te chama assim? Ele, não, mas claro que não, é meus amigos só. Eu falei, então, olha só, você sempre vai ser instruído, as pessoas sempre vão falar para você ser algo que você não é, para poder estar dentro de um grupo. Então, se isso te incomodar, a mamãe para. Claro, eu não quero te fazer infeliz. Mas agora, se eu mudar, porque os outros querem que a mamãe mude, vai ser isso. Então, a mamãe vai te chamar de outra coisa. Daqui a pouco, eles vão falar que o seu cabelo, que é encaracolado, que tem uns cachinhos, é diferente. Que eles acham que o seu cabelo não é legal, que você deve cortar o cabelo. Aí você vai e corta o cabelo. Aí eles vão achar que você não tem que usar essa roupa, porque a outra roupa é mais legal. E você vai e muda. E nisso você vai perdendo a sua identidade, a sua personalidade. E isso tudo é na vida. Se você não se impor como você quer ser hoje, as pessoas vão te moldando da forma que elas querem que você seja. Sim. Então, se isso te incomodar, eu mudo. Se não, eles vão ter que aprender a te respeitar. E se eles não te respeitarem, não é para ser seu amigo. Porque quando for o seu amigo de verdade, eles vão te aceitar da forma que você é. E isso, assim, o Ronald... Como que ele recebeu isso? Super bem. O Ronald sempre foi, assim, muito receptivo, né? E a gente sempre teve esses troca. debates. E isso, quando ele começou a ficar mais adolescente, ele também tinha essa dúvida. Caramba, meus amigos... Eu acho que a separação, porque porque por mais que o Ronald não visse assim o pai dele toda hora, né, conviver, porque eu falo que os atletas de futebol, os jogadores, não conseguem conviver com os filhos morando na mesma casa, porque é jogo, é treino, é concentração, Dedica a vida a isso também, é viagem. Né? Hoje um atleta tem a vida dele extra-campo também, com marcas, patrocínios e eventos. Então, é difícil conviver o dia a dia com a criança que tem a sua rotina, né? Vai para a escola e chega, às vezes está dormindo, aí sai, a criança
já foi para a escola, enfim. Então é difícil conviver, imagina separado. Então, essa coisa de estar, assim, a gente sempre junto e tal, ele via, às vezes, o pai dele passar. Ah, tá indo pro treino, tá voltando ao treino e tal. Quando a gente se separou, foram muitas mudanças. O Ronald tinha mudado de escola, porque imagina, ele nasceu na Itália. Com quase 3 anos, ele foi com 2 aninhos, 1 ano e meio, ele foi morar na Espanha, idioma. A gente falava português em casa. Ele estudou 6 meses numa escolinha e depois foi para um colégio que admitia, depois de 3 anos, britânico. Então, Nossa. inglês. E aí a gente mudou de casa. Nós saímos da casa, porque, né, a gente morava numa casa imensa. E quando a gente se separou, eu falei, eu quero uma casa, né, só eu e o Ronald, para que é uma casa desse tamanho, de 3 andares, 300 quartos. Então, nós mudamos de casa. Então, foram muitas mudanças, tudo de uma vez. Então, o Ronald ficou um pouco mais bravo, às vezes ele chorava do nada. E ainda uma fase que já é normal a criança ficar mais brava, 3, 4 anos. É. Já é um caos. E aí ele não falava o idioma, isso irritava muito a ele. Ele não, as professoras falavam, ele não entendia. Então eu tinha que fazer uma listinha assim, senta, vamos para o recreio, como falava em português. Então a adaptação dele foi um pouco difícil. Mudamos de país, então foram muitas mudanças, tudo de uma vez. Tanto que o colégio indicou uma terapeuta própria do colégio, que era uma brasileira. E ele fazia, sei lá, 2 vezes por semana. E o Ronald, eu falava, é a tia dele da terapia, porque ele era uma pessoa mais próxima sem ser eu. Então, às vezes, ele estava bravo comigo, a terapia ajudava ele a ser uma terceira pessoa para ele conversar. E eu falava, não, o Ronald já está ótimo, já está integrado e tal. E ele não queria parar de fazer, porque era um lugar diferente, fora da casa, né, com a mãe, colégio. Então, fez muito bem, assim, para ele nessa época. Mas aí, vocês conseguiam estabelecer como a questão de, tipo, ver o pai, como que era isso, assim? Foi difícil? Rotina. A rotina. Normalmente, casais se separam 15 dias, a cada 15 dias, um fim de semana de cada. Isso não acontece. Um atleta de futebol que joga nos finais, atleta de alto rendimento, você tem que ter algumas coisinhas diferenciadas. A competitividade, você tem que ser competitivo. Não tem como você ser um atleta de alto rendimento sem ser competitivo. Eu acho até pelo Ronald, assim, ser filho único, sempre tem ser grande. Isso também era um fator diferenciado, porque ele era sempre, cuidado, vai machucar os mais novos, não vai tão forte, porque a gente tem isso instintivo. Então, era como assim, ele ia brincar, não vai forte, hein, que você é grandão, pode machucar. Vários jogos do Ronald de futebol que ele jogava na escola, eu levava a identidade dele, porque às vezes a criança era metade do tamanho dele. Mas não é possível que ele só tenha 12 anos. Ela, sim, tem 12 anos. Então, ele sempre foi muito grande. Então, a gente ficava assim, cuidado, tal. Ele sempre teve esse cuidado de não machucar outra criança fazendo esporte. Então, ele não tinha assim, ganhar ok, se perder também tá ok, faz parte do jogo. A gente sempre ensinou isso para ele. E, principalmente, ser filho único naquela época, dividir, ser bonzinho, não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Então, ele nunca teve essa coisa de perder. As crianças, normalmente, que são competitivas, elas ficam mal quando perdem. É como assim, caramba, não aceito perder. Não é que não aceita perder, mas ela precisa ser ensinada, né? Quando ela tem esse pensamento. Também, né? E quando ela tem esse pensamento não aceito, você fala assim, tá bom, é ruim perder. Se você está sentindo isso, você está sofrendo com isso, o que você pode fazer para melhorar? E às vezes não é sobre você, às vezes o outro trabalhou mais para isso e faz parte. O esporte te ensina isso. Só que o Ronald nunca teve isso. Para ele estava tudo bem, ok. Perdi, ganhei. Só que ele sempre foi muito bom no esporte, até porque o tamanho dele, fazia natação. Eu brincava, Ronald de calça, gente, 45. O Ronald Quanto ele tem de altura? 1,86. Então, o Ronald fazia natação, eu falava assim, ele fazia assim, tum, tum, com o pé, ele já chegava. A criancinha calçava 31, ele estava no 38. Então, ele sempre teve um físico maior do que os outros. Ele sempre ganhava as coisas, porque fisicamente, você vê, olha a foto ali de 2 aninhos. Tem 5. Eu acho que não tem 2. Tem uma foto dele que o pai dele tá ganhando o melhor do mundo, depois da Copa do Mundo. Pedra no nosso sapato. Era como assim, caramba,
rancinho. Sabe quando você vê Estados Unidos, ranço, porque sempre ganharam todas. Elas são 4 vezes campeãs do mundo. É Só. que o incentivo ao esporte lá é muito diferente. Desde É outra sempre. Só história. que a gente não queria saber. A gente queria saber de jogar e ganhar. Não entendia a infraestrutura que elas tinham por trás. Nem se apegava a isso. Ah, mas também elas têm. Não, a gente queria ganhar dos Estados Unidos. E hoje, cobrindo o treino delas, eu pude ter essa oportunidade. Por isso que eu falo de viver bastidores, que eu me sinto Aonde que elas muito. estão? Elas treinaram no CT do São Paulo. Ó. E assim, eu vivo esses bastidores e eu pude conversar com elas fora do ambiente de coletiva de imprensa. Foi até engraçado porque estava todo mundo lá com os microfones e tal, então falou a treinadora, enquanto isso as atletas estavam esperando e a gente começou a bater um papo, né? Eu perguntando coisa, papo de amiga, sabe? Eu falei, nossa, olha que legal, com as, né, jogadoras da seleção americana. E eu perguntei para elas o que elas estão achando dessa movimentação do futebol feminino aqui no Brasil, se hoje jogar contra o Brasil é diferente de uns anos atrás e quais as expectativas dela para a Copa do Mundo, que vai ser daqui a um ano. E aí, a capitã, a Lindsay, ela falou, 32 anos, craque, ela falou assim, o Brasil sempre foi muito forte na criatividade e na jogada individual. As brasileiras são... É bonito vê-las jogar, mas elas nunca souberam jogar em equipe, em grupo. Então, não tinha uma disciplina tática. O Brasil jogava cada uma por si, fazendo o seu melhor. E sempre muito habilidosas. E hoje, com o novo treinador, o Arthur Elias, elas rasgaram elogios para o Arthur Elias, todas as três, a treinadora e as duas atletas. O Brasil está jogando muito bem taticamente, fisicamente melhorou muito e seguem sendo habilidosas e criativas. Então, para nós, dos Estados Unidos, está sendo cada vez mais difícil vencer o Brasil. E quando a gente vence, é um detalhe. E ela não falou isso para uma coletiva de imprensa, né? Palavra para que ela seja bem vista no Brasil. Ela não precisava. Ela estava ali conversando com uma pessoa que já jogou e que eu queria saber. Eu não ia levar isso para a imprensa, não estava com uma câmera filmando. E eu achei muito interessante, porque é isso que a gente mostra que o futebol feminino está crescendo. Sim. Então, assim, uma potência dos Estados Unidos. Tá assustando, amor, tá assustando. Ouvi, a gente perdeu agora as Olimpíadas, assim, por um detalhe mínimo. E eu estava lá. E, para mim, a cena que eu vejo, eu olhava para o lado, para os americanos, para as americanas vendo o jogo, e na cara deles, na face, eles estavam assustados. Porque o Brasil podia ganhar a qualquer momento. O Brasil fez um primeiro tempo espetacular. A gente perdeu por 1-0 e um detalhe. Então, ou seja, a gente já está dando medo para outras seleções, porque o Brasil vem nessa crescente. E uma Copa sediada aqui, Tatá, com certeza, assim, a gente vai causar, porque... Você acha que tem chances,